Olá! No programa Fala Mestre de hoje, vamos falar sobre a advocacia pelo mundo e as novas tecnologias reguladoras. Para falar no assunto, encontra-se aqui nos estúdios da TV Unirp o advogado participante do projeto Eli, o primeiro robô advogado do Brasil, Dr. Antônio Carlos do Amaral Maia. Boa tarde, doutor Antônio. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Doutor Antônio, propriamente, o que é e como vai o projeto Eli? Bom, o projeto Eli é um projeto que a gente vem se dedicando. Nós temos uma empresa, que desenvolve tecnologia para escritórios de advocacia, tecnologia para o ramo jurídico, e essa empresa já tem 2 anos e meio. Nós começamos desenvolvendo uma tecnologia, um pequeno robô que ele buscava informações no site dos tribunais e, posteriormente, ele transcrevia essas informações numa ficha de andamento. Depois nós começamos também a usar uma técnica de automação de documentos, em que você interage com uma página da web por meio de um questionário e o sistema automatiza e monta o documento que você deixa previamente no sistema, basicamente as variações desse documento. Depois também, então, nós tínhamos essa tecnologia de ir ler informações num outro site, se chama Crawler. É uma tecnologia de crawler. E além da tecnologia de crawler, nós tínhamos a tecnologia de automação de documentos. Depois, como o nosso primeiro sistema era um sistema em que os nossos crawlers varriam as bases de dados dos tribunais e os diários oficiais, nós começamos a deduzir, por métodos estatísticos, os andamentos dos processos, e permitindo que a gente criasse um sistema de alertas inteligentes, ou seja, o sistema percebe o tipo de andamento que está acontecendo no processo e sugere uma resposta para aquele andamento. Esse é um sistema de alerta. Uma vez que a gente tinha essas 3 técnicas desenvolvidas, a gente começou a combinar essas técnicas para fazer tarefas mais complexas, como acompanhar um processo do começo ao fim, obtendo os documentos nas bases públicas. Nós fizemos essa experiência, é uma experiência bem sucedida. Esse robô está no mercado, já à disposição dos advogados, e ele é um robô que trabalha extraindo dados da internet. Então ele busca contas de energia no site da CPFL, extrai as informações, joga essas informações numa planilha previamente organizada e também monta a petição inicial. Então, você tem ali 60 documentos que são baixados quase que instantaneamente, convertidos em PDF, as informações são colocadas numa planilha, mais ou menos nesse processo todo a gente calculou entre 900 e 1.000 cliques e toques no computador, e o que um advogado levava 5 horas para organizar essa petição inicial, o Eli consegue fazer em 4 minutos. Os usuários, os advogados, estão avaliando bem, então, esse projeto? Eles estão avaliando bem, eles gostam. Ainda é um robô bastante restrito por conta dessa questão geográfica, Nós temos um outro robô que a gente desenvolveu sob encomenda para um advogado, que ele monta petições trabalhistas também. Então, a partir do questionário que o advogado tem que fazer com o cliente dele, terminado o questionário, a petição já está pronta. Isso também resolve um gargalo muito grande na advocacia trabalhista, porque normalmente há uma demora muito grande entre você fazer a entrevista com o seu cliente e depois organizar os documentos e fazer a petição inicial. Então, também é um robô muito bem avaliado. Eles são robôs que a gente pensa muito na regulamentação da OAB, que é um outro tema que a gente vai fazer. Então, a gente sempre faz os produtos voltados para os advogados para evitar problemas regulatórios. Sim. Continuidade aí com relação à advocacia, praticamente, aqui no Brasil, um bacharel de Direito aprovado na OAB, ele recebe a sua inscrição para poder advogar e fazer uma sustentação aí no Supremo Tribunal Federal. Na Europa, na Inglaterra, vamos dizer por lá,
É também assim ou existem alguns graus de formação nessa advocacia? Existe sim. Você tem lá dois tipos, ou melhor dizendo, três tipos de advogados. Você tem os advogados de nível mais elevado, que são chamados de barristers. Eles são advogados que se dedicam à sustentação das causas nos tribunais. Eles são os únicos que têm o poder de se dirigir aos juízes e se dirigir às testemunhas oralmente, né? Ele quem faz esse trabalho oral, para você se tornar um barrister, você tem que fazer o seu curso, você tem que ser graduado em Direito, não apenas bacharel, né? A gente pode falar sobre isso um pouquinho depois, mas depois que você é graduado em Direito, você faz um curso de 2 anos para que você melhore essas suas habilidades, e depois desses 2 anos do curso você entra num esquema de apprenticeship, que quer dizer um estágio supervisionado por outros barristers, em que você vai ficar 2 anos. É algo que o candidato paga para o barrister treiná-lo, e depois de 2 anos ele pode ser finalmente admitido, ele é chamado para o bar. Então, todas as defesas nas cortes superiores na Inglaterra têm que ser conduzidas por barristers, necessariamente por barristers. É a razão pela qual é diferente. Não basta você simplesmente se graduar, passar no exame para colocar. Então, porque na Inglaterra existe um princípio que é muito interessante, eu acredito que deveria ser aqui também, que não deve haver um desnível intelectual entre os juízes e os advogados. Quer dizer, que um desnível intelectual muito grande entre juízes e advogados, ele é um desnível pernicioso, né? Ele facilita as condenações, então dificulta o trabalho da defesa. Essa é a razão pela qual só os barristers são admitidos aos tribunais, porque também os juízes são selecionados nos barristers. Eles são agrupados em Londres ou na Inglaterra em 4 grandes instituições, que são chamados Inns of Court, em que eles são organizados e eles se inscrevem nesses Inns of Court para fazer o curso e depois fazer esse estágio para depois serem admitidos. Também os juízes são admitidos, são escolhidos como membros desses Inns of Court. Então, por isso que eles, essa convivência verbal entre o juiz e o advogado, é muito necessário que eles tenham uma igualdade de formação, a razão pela qual somente os barristers são admitidos a falar nos tribunais. São especializações gradativas? Isso. Existe também um outro advogado, que é um advogado, vamos dizer assim, que fica os 5 anos da graduação, que é chamado de solicitor, que é a grande maioria, né? Os solicitors são cerca de 150 mil na Inglaterra, enquanto barristers são apenas 15 mil. Os solicitors, eles fazem todo o serviço de consultoria e assessoria jurídica, eles não são especialistas. E os solicitors também fazem toda a parte escrita das questões nos tribunais. Então é comum que uma causa, durante um certo tempo, o solicitor é que lide, que ele faz as petições, mas posteriormente você precisa dessa defesa prossiga numa questão oral. Ainda você tem alguns outros tipos de advogados, vamos dizer, de categorias de advogados mais simples, né, que são em áreas específicas, como a área que se faz mais ou menos a questão cartorial, reconhecimento de firma, enfim, o trato com alguns documentos. Então, é um advogado em que você não precisa ficar os 5 anos na graduação, você pode ficar um curso de 3 anos. Então, você tem alguns tipos de advogados. Você tem advogado na área de imigração, advogados na área de marcas e patentes, advogados na área de custos jurídicos, né? Você tem um advogado para entender se aquilo que está sendo cobrado de você pelo seu advogado no processo é correto ou não. Você tem um outro tipo de advogado, que é o que cuida de documentação imobiliária. Esses
que não são solicitors nem são barristers, eles ficam 3 anos e eles são advogados mais simples, mas também sobre eles tem uma autoridade regulatória, né? Bom, aqui no Brasil, a sociedade de advogados, ela é, digamos, uniprofissional. Só aceita advogados. E como é na Inglaterra? Bom, na Inglaterra, até 2007, era essa a realidade também. Os advogados eles somente poderiam ter sociedade com outros advogados, eles não poderiam anunciar junto. Na verdade, há uma dissociação muito grande do papel do advogado como empresário e do advogado como profissional liberal, né? Então, o modelo brasileiro, esse modelo tradicional, ele foca mais no advogado como um profissional liberal. Essa é a razão pela qual você tem essas sociedades uniprofissionais, né? Na Inglaterra, é diferente. Com a reforma de 2007, eles criaram um modelo que se chama estrutura societária alternativa, né? E essa estrutura societária alternativa, ela permite que não advogados façam parte da sociedade que presta serviços jurídicos como investidor ou como gestor. Enfim, há uma regulamentação especial, né? E essas sociedades tanto podem ser com barristers, como com solicitors, como com esses advogados mais simples, né? Você pode ser sócio de uma empresa que faz testamentos, que é uma das áreas de especialização dessa documentação imobiliária. Então, você, um investidor, pode fazer parte dessa sociedade, você pode fazer parte de uma sociedade maior, com solicitors, para essa advocacia, que é uma advocacia parecida com o Brasil, processar o seu senhorio. É possível que você tenha sócios capitalistas e sócios que não sejam advogados, né? E não sejam advogados no sentido de poder praticar alguns atos que são privativos da advocacia, como o direito de representação na corte, o direito de aconselhamento jurídico, o direito de ser ouvido em audiência, né? Isso pode, são sociedades que têm que ter autorização do órgão regulamentar, né? E são sociedades em que, de fato, permitem uma liberdade empreendedora maior. Bom, e na Inglaterra tem uma regulação da atividade da advocacia, como a OAB aqui no Brasil? Então, também antes de 2007 era assim. Então, vamos dizer, como é que é a OAB? A OAB ela é uma instituição que ela tem como função legal a representação dos advogados. Então, os advogados são representados pela OAB e necessariamente você tem que ser filiado. E ela também faz o papel de órgão regulador dos serviços jurídicos. Na Inglaterra era assim também, até 2007. Esse modelo é um modelo complicado, porque há muito choque de interesse, né? Há muita margem de acusações dos advogados. Na Inglaterra existe uma expressão de fat cats, né? De gatos gordos, e que eles já se protegem e usam o poder que eles têm, que é o poder político, em função de manter um mercado restrito e muitos serviços com uma reserva muito forte de mercado, né? Então, eles, a partir de 2007, eles criaram um modelo regulatório diferente, em que eles separaram os órgãos de representação dos advogados dos órgãos regulatórios propriamente ditos, para os serviços jurídicos. Isso permitiu, dentre outras coisas, que você tivesse mais variação de tipos de fornecedores de serviços, permitiu que você defendesse melhor o acesso à justiça, que mais gente fosse atendida, a partir desses objetivos regulatórios e de que a regulação seja feita por quem, no final das contas, não é advogado. Porque o conflito de interesse de você regular aquilo que você pode fazer como reserva de mercado é um poder extraordinário.
que a ordem do Brasil tem, e nós aqui também, eu sou advogado, nós também somos muito criticados por essa mesma razão, de sermos muito corporativos, de pensarmos só no nosso bem-estar e deixar os interesses dos clientes aí numa segunda ordem, digamos assim, né? E isso acabou levando na Inglaterra, eles tiveram um movimento político muito forte, foi nomeado um contador para um político, né, da Câmara de Lordes, mas que tem uma originária de contabilidade, e ele é que propôs esse novo modelo regulatório, em que você tem uma diferenciação. Quer dizer, quem representa o advogado não é quem diz se ele tem que ter exclusividade, se ele não tem que ter exclusividade, se ele pode advogar sozinho. Agora nós temos aqui no Brasil coisas preocupantes, né, como na questão mesmo que envolve os processos administrativos, em que a ordem tem trabalhado para que o Supremo reveja a súmula que diga que o processo é válido sem a presença do advogado, e também com uma alteração na Lei 8.906 para que também nos processos administrativos. Então, veja que há sempre um risco quando aquele que vamos dizer, é eleito por advogados, ele diz pela lei aquilo que só os advogados podem fazer, né? Na Inglaterra não é assim. Então, tem uma regulação de serviços, mas não é feito como é feito pela OAB. São vários pontos diferentes, né? Muito diferentes. Obrigado, doutor Antônio. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Quer contribuir com a preservação da água? Comece no dia a dia. No banho, feche o chuveiro enquanto se ensaboa. Assim, você economiza 48 litros de água. Aproveite e faça xixi no banho. Reduzindo uma descarga, você economiza 20 litros de água. Feche bem as torneiras. Uma torneira pingando desperdiçará 46 litros de água por dia. Colabore, adote o uso social da água. Voltamos com o programa Fala Mestre, que é produzido pelos alunos de comunicação aqui da Unirp. Hoje falamos com o doutor Antônio Maia sobre advocacia pelo mundo. Voltando, doutor Antônio, as atividades de marketing para escritório de advocacia aqui no Brasil, elas são rigorosas, de acordo com o Código de Ética. E na Inglaterra? Na Inglaterra, a liberdade é grande em todos os tipos de advocacia, né? Não só nos advogados mais bem formados, como os barristers e os solicitors, mas também em todo o mercado, inclusive nas práticas mais simples, né? O que existe de limitação é a limitação que toda empresa tem que ter quando vai fazer uma propaganda na Inglaterra, que é a sinceridade, não induzir um comportamento suicida. Você tem uma série de restrições, mas não há uma restrição, não é considerado uma falta ética o advogado anunciar o seu serviço, as suas especialidades, inclusive as vantagens que você tem, ao contrário do Brasil, que de fato o advogado somente pode informar o endereço e a especialidade, né? E eu acho que um ponto também interessante que a gente pode abordar ainda na questão do marketing é que essa proibição do marketing é um desdobramento dessa maneira de ver a profissão de advogado no Brasil, mesmo como uma profissão e não como um empreendimento ou como um negócio. Então, todas as questões, quando o advogado ele tem um viés para a área de gestão ou que ele gosta de alguma coisa de modernidade ou ele quer usar algum mecanismo tradicional das empresas, ele tem muita dificuldade. Então, no Brasil, você não pode usar o nome fantasia. Então, na sua atividade de advocacia. Então, eu não posso chegar lá e falar Antônio Maia, o rei das pensões, enfim, ou o rei das aposentadorias. E na Inglaterra pode, você pode chamar, você tem um escritório de advocacia que chama Testamentos e Codicílios. Will and Oaths. Então, existe essa possibilidade que significa um comprometimento maior com a liberdade empresarial do advogado, que na verdade vem de encontro aos objetivos regulatórios da Inglaterra, que é um respeito maior ao consumidor, melhorar o acesso à justiça e ter uma diversidade de fornecedores de serviços jurídicos. Mas vamos ampliar aí, vamos estender aos temas internacionais, por exemplo, a Carta de Direitos Humanos.
ela chega a ser soberana nos países que não a ratificaram? Olha, eu não saberia em todos os países, mas eu acredito que nos países que não a ratificaram, eles não têm nem por que cumprir, já é algo deliberado, né? Mesmo nos países que adotaram, né, então você tem aí grandes ditaduras como a Líbia, como a Venezuela e como Cuba, que de fato romperam, né, e simplesmente não subscreveram essa Carta de Direitos Humanos, por entender que é uma carta burguesa. Mesmo nos países, vamos dizer, que subscreveram, em questões relacionadas a terrorismo, em algumas outras em que a própria segurança do Estado está em questão, a carta é relevada. E, vamos dizer assim, ela já esteve mais prestigiada do que está hoje, digamos assim. Ela é importante. É. Outra questão também interessante, bom se discutir, saber a sua opinião, com relação às religiões. Hoje se discute muito os problemas com relação ao todo o tratamento fundamentalista que isso leva. Como vai as religiões, como ela é tratada no direito aí internacional, no direito atual? Bom, na Inglaterra, como a grande maioria dos estados modernos, a Constituição garante uma separação entre o Estado e a Igreja, né, e as religiões. Porém, existem algumas situações limites em que a religião se coloca, e eu vou pegar um caso que foi um caso muito forte na Inglaterra e que está retratado num livro do Ian McEwan, que é A Balada de Adam, alguma coisa. Mas é A Balada de Adam, se você colocar no Google ele já vai aparecer. E é em relação à questão das transfusões de sangue nos menores de idade, porque na Inglaterra é respeitada a opção da pessoa quando ela não quer a transfusão de sangue. E a questão que se colocou foi nas questões dos menores de idade, quando a corte tem o poder de determinar o tratamento compulsório, né? Então, a jurisprudência lá é no sentido de respeitar a decisão do maior de idade. Quando é uma orientação dos pais que não haja transfusão ou um outro tratamento invasivo e que colida com algum dos fundamentos da religião daquela família, o próprio hospital ou os médicos procuram a corte para obter uma ordem judicial para obrigar a transfusão de sangue ou para permitir a transfusão de sangue. Então, a religião ela é algo muito, muito importante e continua sendo uma fonte inesgotável de regras jurídicas e de comportamentos, vamos dizer assim, no limite de uma nova norma. Como doutor, assim, enxerga quais serão as diretrizes, o que se vem pela frente para o século XXI agora, do direito internacional, do direito mundial? Bom, acho que uma das grandes tendências é a diminuição do prestígio da justiça, né? Com o aumento dos mecanismos alternativos de solução de conflitos. Eu acho que a gente vai assistir aí, por conta desse fenômeno mundial que é o empobrecimento dos governos, né? As sociedades estão cada vez mais restritivas em permitir novos impostos e isso acaba desencadeando um sucateamento da justiça, uma demora excessiva. A gente imagina que a demora existe só no Brasil, não é verdade. Você tem casos nos Estados Unidos que demora 20, 25 anos, você tem casos na Inglaterra que demora 20, 25 anos. Então, eu imagino que no futuro esses mecanismos alternativos de solução de conflitos vão se firmar mais, como a mediação, a arbitragem e esses mecanismos de resolução de conflitos online, que é uma das formas de se resolver os conflitos, são sistemas que conseguem dar uma resposta a partir de regras jurídicas para as pessoas que estão interagindo e a partir então elas conseguem guiar
o comportamento delas para novas formas de composição, de resolver. Então, acho que vai haver um declínio muito grande das disputas judiciais para serem substituídas por esses sistemas alternativos. Doutor Antônio, as novas tecnologias estão aí para ser usadas, né? Exatamente. Doutor Antônio, muito obrigado por sua participação, nos foi muito ilustrativa, nos trouxe informações de ponta. Muito obrigado, eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Nosso programa é produzido pelos alunos de jornalismo aqui da Unirp e tem a essência de dar visibilidade a quem propaga o conhecimento. O programa Fala Mestre fica por aqui. Até mais.